Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos analisar aqui agora um capítulo de Atos, não todo ele, porque não será necessário, capítulo 15 de Atos. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra em Atos capítulo 15. Antes, porém, eu quero registrar aqui o e-mail, mais um e-mail do meu amigo e irmão, Fabiano Henrique. E o Fabiano, ele acompanha o nosso canal, especialmente os temas relacionados às doutrinas distintivas do Adventismo, né? Temas como santuário, sábado, juízo investigativo e coisas afins. Ele diz aqui no seu e-mail, Fabiano Henrique, tá? Prezado irmão Paulo, paz e graça. Como disse no e-mail anterior, acompanho o seu canal e gosto muito da maneira como você desenvolve os temas. Vi em alguns vídeos seus em que você discorreu sobre a guarda do sábado, que a guarda desse dia não justifica o cristão perante Deus, mas a justificação vem pela fé. Você mencionou algumas vezes que se um adventista quiser guardar o sábado sem o viés de justificação, ele poderia. Isso me gerou alguns questionamentos. Aí ele vai fazer os questionamentos aqui agora. Guardar o sábado, mesmo que sem a intenção de justificar-se, não seria uma forma de negar a Cristo e se colocar novamente debaixo da tutoria da lei? Vamos responder esse primeiro questionamento aqui do Fabiano. Lembrando que esse assunto que o Fabiano está abordando, é um assunto relacionado ao sábado, ele está relacionado com o assunto que nós vamos tratar hoje, analisando Atos capítulo 15, tá? Eu só estou fazendo essa conjunção aqui, porque tem a ver, certo? Então vamos responder esse primeiro questionamento do Fabiano. Ele diz, não seria uma forma de negar a Cristo, né? Você liberar ou você afirmar que guardar o sábado, e como eu disse também, né, guardar o domingo não implica, não deveria implicar em condição de salvação, né? E ele coloca, não seria uma forma de negar a Cristo e se colocar novamente debaixo da tutoria da lei? Fabiano, não seria. Por quê? Porque a Bíblia é clara em afirmar em Hebreus, capítulo 10, eu vou ler, agora eu faço questão de ler, Fabiano, versículo 25, o seguinte, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então veja, não deixemos de nos congregar. É o conselho bíblico, Fabiano. Certo? Então veja, quando você separa o sábado ou o domingo ou qualquer outro dia da semana para congregar, né, para se reunir, para desenvolver uma koinonia, que é uma comunhão, palavra koinonia do grego, significa isso, comunhão cristã. Né? Então, quando você separa um dia para desenvolver koinonia, né, isso não tem nada a ver com estar debaixo da lei. E não tem nada a ver com negar a Cristo, ainda que você se reúna no sábado, numa sexta-feira, né? Muito menos no domingo. Você está entendendo? O importante é a gente entender que quando eu separo um dia da semana para louvar a Deus, para adorá-lo, para comungar com os meus irmãos, troca de experiências, entende? Admoestações, conselhos, exortações, tanto no sentido ativo quanto passivo, ou seja, tanto para fazer isso, aconselhar, orientar, pregar, quanto receber também conselhos, orientações, admoestações, não é? Porque ninguém é perfeito, advertências. Então, quando você separa um dia para isso, é óbvio que você não está negando a Cristo. É óbvio que você não está fazendo isso com o objetivo de fazer com que esse determinado dia ele seja ou ele se apresente como uma espécie de condição sine qua non haverá salvação.
Entende? Então, quando há este objetivo em mente, qual objetivo? O do congregar, né? O do comungar com os meus irmãos, né? Trocar experiências, né? Isso não tem absolutamente nada a ver com estar debaixo da lei. O problema, como eu disse e reenfatizo aqui, Fabiano, é você guardar o sábado, fazer todas essas coisas que são boas no sábado, congregar, pregar, receber e dar admoestações, receber e dar advertências, trocar experiências com os irmãos, são coisas boas. O problema é você fazer todas essas coisas boas com aquela mentalidade mosaica legalista de que se você não fizer isso, você não será selado agora nos últimos dias, não sendo selado, você não será salvo. Esse é o problema. Outro problema é você fazer como os meus irmãos adventistas fazem, é colocar isso como obrigação de todo crente hoje, que vive nos dias de hoje. Né? Para o adventista, todo cristão deve obrigatoriamente reconhecer que o sábado ainda é um mandamento vigente e colocar isso como uma obrigatoriedade, fazendo do sábado, da sua guarda e da sua observância, né, uma condição para ser selado, para receber bênçãos. Esse é o problema, Fabiano, entendeu? Outro questionamento. Digo isso porque todo crente alcançado por Cristo morreu com ele para os rudimentos desse mundo, ou seja, para a comida, bebida, o dia de festa, lua nova ou sábado, de modo que essas coisas fazem parte da lei, a qual nos servia de tutor para nos conduzir a Cristo. Se Cristo já veio, não precisamos mais de tutor, isto é, de todos esses rudimentos do mundo ou ordenanças que foram cravados na cruz. Observar dia para um gentio que nunca teve esse costume ou obrigação não seria negar a Cristo e se colocar debaixo da tutoria da lei, mesmo que sem a intenção de justificar-se? Repito, não. Não. Não tem esse problema quando você faz tendo tudo aquilo que eu disse agora mesmo em mente. Aí você continua, guardar o sábado sem a intenção de justificar-se não seria fazer distinção entre dia e dia, demonstrando assim ser um crente fraco na fé? Você observa que quando Paulo ele trata desse assunto, a questão de uns fazerem distinção entre dia e dia, ali em Romanos capítulo 14, o Fabiano, Paulo não condena. Esse é o problema. Você observa, leia todo o capítulo 14 de Romanos, onde Paulo faz esse tipo de observação, e eu vou ler aqui. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Aí o que ele afirma? Como é que ele reafirma isso aqui? Ele reafirma da seguinte forma: cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Certo? Então veja, ele não condena você fazer distinção entre dia e dia. O problema não é esse, você fazer distinção entre dia e dia. Mas é óbvio que Paulo, quando faz esse tipo de afirmação, ele não faz esse tipo de afirmação querendo liberar essa ideia legalista e mosaica de que, ao fazer distinção entre dia e dia, você coloque isso como condição sine qua non haverá salvação. Esse é o problema. E Paulo deixa muito claro isso na própria epístola de Romanos. Basicamente, em todas as suas epístolas, ele vai tratar desse assunto, como o próprio Pedro afirma, né? Paulo trata do evangelho basicamente em todas as suas epístolas. Então, Paulo não condena você fazer a distinção entre dia e dia, né? Se você tem como objetivo o congregar, trocar experiências, desenvolver koinonia, tudo bem. Você pode fazer isso no sábado, você pode fazer isso no domingo, pode fazer isso numa sexta-feira, numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta. Entende? O problema não é você fazer a distinção entre dia e dia. O problema não é você considerar um dia mais importante que o outro. O problema é você achar que por conta disso, né, isso se torna uma obrigação necessária para que você atinja um objetivo, qual seja o de ser selado, o de ser aceito por Deus, de tal forma que se você não fizer isso, você não será selado, você não será aceito por Deus. Esse é o problema, entende? Eu estou falando isso com muito cuidado, viu, Fabiano? Respeitando você e todos os seus questionamentos aqui, tá?
O ideal de Paulo não seria que todos nós fôssemos como ele, um cristão emancipado, tanto do legalismo como da lei? Parece-me que para o apóstolo, os que fazem diferença de dia em dia e que só comem legumes não têm instrução ou têm debilidade de fé. Ele faz esse tipo de observação negativa em relação a algumas pessoas que, pelo fato de não comerem carne, se sentem, né, elas se sentem na obrigação de servirem como juízes. Elas se olham no espelho como se fossem juízes daqueles que comem carne. Entende? Esse é o problema, é outro problema com relação à alimentação, né? Deixa eu ver aqui. O ideal de Paulo não seria que todos nós fôssemos como ele, um cristão emancipado, tanto do legalismo como da lei? Olha, esse é o ideal. Emancipado do legalismo não significa não ter lei nenhuma. Nós temos que entender isso. E olha, esse é um dos pontos pelos quais nós calvinistas, somos acusados pelos arminianos, especialmente pelos adventistas. Porque eles chegam até nós e dizem o seguinte: olha, se a lei foi abolida, né, se os mandamentos foram cravados na cruz, então quer dizer que não há lei, então você está liberado para pecar, para fazer o que você quiser. É sair de um extremo e ir para outro extremo. Está entendendo, o Fabiano? Então, deixa eu ler mais um texto para encerrar os comentários que eu estou fazendo acerca do seu e-mail aqui. Eu vou para 1 aos Coríntios, capítulo 9, tá? Para responder esse último questionamento seu aqui, olha. O ideal de Paulo não seria que todos nós fôssemos como ele, um cristão emancipado, tanto do legalismo como da lei? Então eu quero ler esse texto e fazer alguns comentários acerca dele, tá? Então vamos lá. 1 aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 19, eu leio o seguinte, Fabiano. Porque sendo livre de todos, Paulo falando acerca de si mesmo, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. 20. Para com os judeus, presta atenção nisso aqui, ô Fabiano. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora eu não esteja debaixo da lei. Quando ele fala isso aqui, ele está, evidentemente, fazendo uma menção implícita à lei de Moisés. Aí ele diz aqui no verso 21, aos sem lei, gentios, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então você percebe que, embora Paulo tenha se emancipado da lei mosaica e, consequentemente, do legalismo que ela produz, ele não vivia sem lei. É como ele diz aqui, Fabiano. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo, então? Qual é a lei de Cristo, Fabiano? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Aí, eu sou obrigado a arrematar, a fechar as minhas considerações sobre o seu e-mail, que foi muitíssimo interessante, lendo o que consta aqui em Mateus capítulo 22. Capítulo 22, a partir do verso 34, do 34 até o 40, tá? Mateus 22, do 34 ao 40. Vamos responder essa pergunta? Qual é a lei de Cristo sob a qual Paulo vivia agora? Não a lei mosaica, mas a lei de Cristo. Que lei é essa? Vamos lá? Mateus 22, do 34 ao 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Presta atenção, Fabiano. É o mestre da lei perguntando a Jesus qual é o grande mandamento na lei. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo.
destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Você está vendo, Fabiano, que embora Paulo fosse emancipado da lei mosaica e do legalismo que ela produzia, ele não vivia sem lei? Ele vivia agora debaixo dessa lei aqui, lei de Cristo. Está entendendo? Consubstando esse texto de Mateus, eu leio também o que consta em São João capítulo 15. São João capítulo 15. Olha só. Aqui no verso 14, Jesus diz assim: vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Olha, quando é que nós seremos amigos verdadeiros de Cristo? Quando nós fizermos o que Ele nos ordena. Aí você lê um pouco mais aqui em João capítulo 15, até o verso 17, você se depara com esse verso aqui. Verso 17 de João 15. O que eu lhes ordeno é isto, que vos amem uns aos outros. Que vos amem uns aos outros. Este é o grande mandamento de Deus. Esse é o grande mandamento de Jesus. Essa é a lei sob a qual Paulo vivia agora, Fabiano. Essa é a lei. Olha o que ele diz em Romanos capítulo 13. Olha o que ele diz em Romanos capítulo 13, verso 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o cumprimento da lei é o amor, tá vendo? É sob esta lei que Paulo vivia agora, lei de Cristo. Olha, Fabiana, é interessante porque teve uma irmã que foi abordada por um dos nossos irmãos aqui da TV Caminho Livre. Eu digo irmãos aqui da TV Caminho Livre porque nós temos já muitos seguidores, né, e apoiadores do nosso canal espalhados pelo Brasil e o mundo, graças a Deus. Então, um desses irmãos, eu não vou citar o nome dele por respeito a ele, e em respeito a essa irmã que o abordou, essa irmã, ao ser abordada por esse irmão nosso aqui da TV Caminho Livre, disse que, olha só, eu vou ler o texto e vocês vão entender onde eu quero chegar. Esse irmão que nos segue aqui na TV Caminho Livre, um irmão muito querido, com quem eu tenho contato, ele leu esse texto aqui para a irmã, olha. Agora, pois, Romanos 8, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. O texto de Paulo é claro, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Então quer dizer que há uma lei do Espírito da vida em Cristo? Ah, que lei é essa? A lei do amor. Essa é a lei do Espírito. Aí essa irmã adventista, não estou julgando ela, dizendo que ela é, sabe, é isso, é aquilo, nada disso. Só que a afirmação que ela fez é uma informação que não encontra base bíblica, porque ela diz o seguinte, não existe isso aqui. Não existe lei do Espírito. Aí o nosso querido irmão perguntou para ela, irmã, então que lei é essa, né, sobre a qual Paulo fala aqui? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então que lei é essa? Ela simplesmente ficou repetindo, não, essa lei não existe, o que existe são os 10 mandamentos. Essa lei não existe, o que existe são os 10 mandamentos. Essa lei não existe, o que existe são os 10 mandamentos. Ela não deu nenhum tipo de argumentação bíblica para poder consubstanciar a sua afirmação de que esta lei do Espírito da vida não existe, de que o que existe são os 10 mandamentos. E Paulo faz uma alusão, evidentemente implícita, né, aos mandamentos mosaicos. Aqui, olha, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Que lei do pecado e da morte é essa a qual Paulo se referia? Toda a lei mosaica. Todo conjunto de lei ou de leis mosaica. Aquele arcabouço legal mosaico. É a esse arcabouço legal mosaico, constituído por 603 mandamentos, que Paulo está fazendo referência aqui. Só que, irmã, assim como 99,99% dos adventistas, não tem esse conhecimento. Eu não falo isso para curtir com a cara de ninguém, nem para zombar, nem para fazer sarcasmo, não. Falo isso com o coração pesado, porque eu quero que meus irmãos adventistas entendam isso.
Repito, um dos objetivos do nosso canal é justamente esse: elevar o conhecimento do verdadeiro evangelho aos meus irmãos adventistas, né? Quer eles aceitem ou não. Não sou eu que vou decidir, né, o que eles vão aceitar ou não. É o Espírito Santo que converte, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que persuade, né? O meu papel é pregar, pronto, é o que eu estou fazendo. Então, Fabiano, qual é a lei sob a qual Paulo vivia? Emancipado da lei mosaica e do legalismo que ela produzia. A lei de Cristo, a lei do amor. Encerrando, eu leio para você, Fabiano, o último texto, que se encontra em Gálatas. Deixa eu abrir aqui, Gálatas. Capítulo 5, Fabiano, verso 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como você mesmo. Tá vendo? Estamos debaixo dessa lei, Fabiano, não da lei mosaica, certo? Todos os princípios, Fabiano, contidos no arcabouço legal mosaico, todos os princípios morais contidos no arcabouço legal mosaico estão vigindo. Princípios morais. Os princípios não morrem. Tá entendendo? Então, quando nós falamos assim, nós evitamos que os arminianos, especialmente os nossos irmãos adventistas, nos acusem. Acuse quem? A nós calvinistas, de que nós estamos com a nossa pregação acerca da lei, liberando qualquer tipo de ação, né? Você pode fazer então o que você quiser, porque não tem lei. É sair de um extremo e ir para o outro, ignorando o que é velha aliança e o que é nova aliança. E com base em que a velha aliança estava fundamentada e com base em que a nova aliança está fundamentada. Os adventistas ignoram esses assuntos. Tratam desses assuntos na igreja? Tratam, mas o fazem equivocadamente. Tá certo, Fabiano? Bom, gente, é o seguinte, como esse vídeo já ficou longo, eu planejava seguir falando sobre Atos 15, eu já estou aqui há 22 minutos falando, eu vou encerrar esse vídeo, mas no próximo vídeo eu volto falando sobre Atos capítulo 15, tá certo? E Atos capítulo 15, o que é tratado ali são assuntos correlatos, especialmente em relação à lei, tá? Então, eu encerro esse vídeo, agradecendo ao e-mail do Fabiano e a todos os demais e-mails que eu tenho recebido. Eu, às vezes, não manifesto aqui, não trago a público, não trago a baila todos os e-mails que eu recebo, porque as pessoas me pedem. Olha, não fale, não cite meu nome, e eu respeito isso, né? Alguns e-mails também não valem a pena ser manifestados, né? Ou ser citados, entende? Então, tá certo? Obrigado, Fabiano, pelo e-mail, obrigado pela consideração, que Deus continue iluminando a sua vida e de você que assistiu esse vídeo até o final. Eu rogo em nome de Jesus. Amém.